Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem. Aviso: nós estamos com um canal secundário de meditação guiada, meditação cristã. O objetivo deste segundo canal é fazer com que o crente aprenda a meditar e trazer frases, declarações, confissões e versículos da Bíblia que sirvam de rema para você. Rema é a palavra de Deus liberada para uma pessoa específica, para uma circunstância específica. Ali você vai aprender a usar a sua imaginação e fazer as declarações corretas. O livro de Eclesiastes diz que quando as nuvens estão cheias, elas derramam para o sul e para o norte. E o livro de Isaías diz que, assim como a chuva e a neve caem e produzem colheita, assim a palavra dele não volta vazia. Portanto, entre em nosso canal secundário, inscreva-se lá também e ative o sininho de notificações, porque a partir de agora teremos vídeos novos toda semana. Este material ainda não existe no Brasil traduzido em língua portuguesa, nem publicado por editora alguma até o presente momento. Esta é uma tradução pessoal para benefício e edificação do corpo de Cristo. Ajude a espalhar esta mensagem. Como ressuscitar os mortos, um guia prático para o poder da ressurreição. Tyler D. Johnson. Tradução, adaptação e leitura, Mark Janderson, 2023. Você ouvinte, fica até o final, porque no final eu tenho um presente especial para você, ok? Vamos lá. Capítulo 9. Ressuscitando a provisão abundante. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Salomão possuía as riquezas do mundo. José administrou a riqueza da potência mundial em sua época. Jesus tirou milagrosamente uma moeda de ouro da boca de um peixe. A Bíblia está cheia de exemplos de Deus entregando riquezas aos seus servos. Deus ainda quer que seu povo prospere, como ele disse em Jeremias 29, versículo 11? Sim, Deus quer prosperar você financeiramente. Primeiro, deixe-me dizer que sei que estou pisando em ovos. Para muitos no corpo de Cristo, ouvir essa declaração faz com que memórias voltem de ministros caídos, dinheiro gasto de forma irresponsável, ofertas manipuladoras e números de 1 a 800 na televisão. Mas não é disso que estou falando. Estou falando de pessoas que precisam de Jesus e muitos não conhecerão, a menos que lhes falemos sobre ele. Isso custa dinheiro. Deus deseja te abençoar para que você possa ser uma bênção. Deus quer que você seja rico para que você possa ser uma fonte de provisão para qualquer pessoa que precise. Ele quer que você tenha mais do que o suficiente para que o reino dele possa se expandir a todos os cantos do globo. Ele quer que você seja capaz de emprestar em vez de ter de pegar emprestado. Deus quer te abençoar tão abundantemente que as nações notem e reconheçam seu Deus como o Deus. Salmo 67. Eu lhe darei honra e louvor quando restaurar sua fortuna diante de seus olhos. Sofonias 3, versículo 20. Deus deseja te tirar das dívidas e do medo de como você vai se sustentar. Afinal, foi Jesus quem orou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deus sabe tudo sobre como libertar você de sua dívida. Ele deseja te colocar em um lugar que mana leite e mel. Ele está conduzindo você para fora da pobreza e para herança e provisão abundante. Você será corajoso e tomará a terra como Josué e Caleb desejaram fazer, ou se encolherá e vagará pelo deserto por anos, até que sua incredulidade morra? A essência da maldição. Às vezes, podemos nos perguntar
Por que é tão difícil viver em abundância? Surpreendentemente, a própria essência da maldição do pecado, que foi alcançada no jardim por Adão e Eva, gira em torno de finanças e prosperidade. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, o pecado entrou no mundo e se manifestou de duas maneiras primárias e imediatas na vida dos dois moradores do jardim. Eva teve a garantia de sentir dor no parto e Adão foi informado de que não seria fácil para ele obter o que ele precisava da terra. Em outras palavras, provisão abundante tornou-se algo que Adão teria que trabalhar arduamente para alcançar. Adão e Eva, de repente, se viram distanciados de seu destino de riqueza e abundância, agora cara a cara com a pobreza. A manifestação primária da maldição do pecado para o homem foi a pobreza. A maldição que foi dada ao homem quando ele caiu no Éden girava em torno das finanças. A maldição deu origem à manifestação da lei, que devemos trabalhar ou morrer. De acordo com a lei, se você não trabalhasse, não poderia comer. A forma que se traduziu em comunidades foi a criação de dinheiro. O dinheiro é uma forma de representar o trabalho, mas em Jesus a lei foi quebrada. Na verdade, a maldição começou em um jardim e terminou em um jardim. Assim como Deus disse ao homem no jardim que era pelo suor de seu rosto que ele sobreviveria, Jesus suou sangue em um jardim e nos redimiu para podermos apenas ser em vez de fazer. A maldição também fez com que o solo produzisse apenas espinhos e abrolhos, mas Cristo usou espinhos em sua cabeça para acabar com a maldição. Cristo quebrou a maldição da pobreza quando morreu. Embora Cristo tenha acabado com a maldição, alguns de nós ainda pensam no paradigma de um espírito de pobreza. O pensamento de pobreza nos leva a acreditar que ser pobre é piedoso, nos deixa com medo de como usaríamos mal o dinheiro se tivéssemos demais dele, e nos faz guardar a amargura de como vimos outros abusarem dele no passado. Mas Cristo morreu para nos tirar desse tipo de pensamento e nos levar à abundância que Deus planejou primeiro para nós. Isso significa que em Jesus não temos que trabalhar para ter nossas necessidades básicas satisfeitas? Sim. Romanos 4, versículo 5 esclarece esse ponto. Significa que não trabalhamos para o Evangelho? Não. Nós trabalhamos duro, porque o tempo é curto e há almas que precisam entrar no céu. A apatia em nossas vidas não é a resposta correta ao sacrifício de Jesus, mas nossa necessidade de realizar nosso sustento é transformada em graça. Você está em uma luta antiga. É uma luta para conseguir o que você precisa. Ter o suficiente e mais do que o suficiente. Adão conhecia a sensação, mas em Cristo recebemos vida e provisão abundantes. A maldição foi quebrada, mas muitos de nós ainda lutamos contra um espírito de pobreza. Assim como muitas mulheres ainda sentem dor no parto, embora as mulheres tenham sido libertas da maldição. Portanto, a pergunta é: se fomos libertos da maldição, por que ainda experimentamos os efeitos dela? A resposta encontra-se neste capítulo. A fé no que Cristo já fez é o que nos liberta. Conhecer a vontade e as promessas de Deus sobre o desejo dele de te abençoar financeiramente abrirá a porta da prisão para a gaiola da pobreza em que você viveu, mas entrando na obra consumada de Cristo pela fé. Nossa mentalidade deve mudar do pensamento de pobreza para o pensamento de um filho. Portanto, continue a ouvir este audiolivro. Você ficará surpreso com o que Deus quer te dar. Um poder tangível. Normalmente, por causa de nossa reação à forma como os outros administram mal o dinheiro no mundo da igreja, desvalorizamos a necessidade e a bênção do dinheiro quando estamos dentro dos muros de uma igreja. Esperamos um aumento no trabalho, mas assumimos uma perspectiva mais cautelosa quando entramos às portas de uma igreja. Todos estão tentando ganhar dinheiro quando saem do contexto da igreja. Isso ocorre porque sabemos, inerentemente, que o dinheiro não é o mal,
mas significa obter o que precisamos e queremos. Você não acredita que o dinheiro é mau no trabalho, comprovado pelo seu desejo de um aumento? Então por que você acreditaria nisso em um contexto de igreja? Você sabia que não há problema em se empolgar com dinheiro? O dinheiro pode ser usado para o bem ou para o mal, e se empolgar com isso não significa que você o adore, mas que entende que ele carrega o poder de mudar as circunstâncias. Deus quer colocar sua igreja em um lugar onde ela honre o poder que o dinheiro carrega e então o administre corretamente. Pode surpreender alguns de nós descobrir que o próprio rei Davi gostava de dinheiro. De fato, um dos desejos do coração de Davi era ser financeiramente próspero. Embora o versículo seja amplamente citado na igreja, pode nos surpreender saber que o Salmo 37 foi escrito no contexto das finanças. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá os desejos do teu coração. Salmos capítulo 37, versículo 4. Deus conhece os desejos do seu coração. Ele sabe que você quer mais dinheiro. Em vez de usar uma aparência de resistência à abundância por reação à má administração do dinheiro de outras pessoas, apenas aceite o desejo que você tem pelo dinheiro. Davi tinha um desejo profundo de que Deus o abençoasse financeiramente, porque entendia que dinheiro é uma bênção e não uma maldição. Não ame o dinheiro, mas seja honesto consigo mesmo que o dinheiro é uma bênção. Você não precisa amar o dinheiro, mas você pode ser honesto e assumir que o dinheiro é uma bênção. Então, deleite-se no Senhor, coloque o reino em primeiro lugar e receba o que Ele, Deus, te dá. A próxima mudança de poder. Deus deseja que a igreja tenha o poder neste mundo. O dinheiro é uma forma de poder. Possuí-lo e usá-lo corretamente é uma guerra espiritual. Quanto mais dinheiro você tem e administra de acordo com o coração dele, mais poder é tirado do inimigo e colocado nas mãos de Deus. Pelo fato de que dinheiro é poder, algumas pessoas podem achar difícil quando Deus te chama para dar. Ao dar, você está abrindo mão de um poder tangível que você possui e está dando a Deus. Deus está levantando um povo que pode administrar corretamente o poder que o dinheiro fornece, sem permitir que distorça seu propósito, chamado o motivo. Ele está levantando um povo que dá sem hesitação quando ele fala. Se você quer estar no limite do que Deus está fazendo na terra, então dê, oferte. Deus está liberando uma graça sobre seu povo que os capacitará a carregar recursos abundantes sem serem destruídos pela bênção. A afirmação "o poder corrompe" é verdadeira, mas somente quando declarada fora do reino da graça de Deus sobre um homem. Quando a graça de Deus está capacitando um homem a levar as bênçãos que Deus deseja dar ao seu povo, o homem está seguro. Há uma próxima mudança de poder no mundo. O povo de Deus está prestes a receber o que Deus deseja dar a eles no domínio das finanças. A noiva vindoura estará livre da pobreza, andando em poder, cheia de amor e demonstrando domínio. O medo de ser corrompido. Os tropeços de Israel sempre aconteciam quando eles estavam em um lugar de abundância. Por causa das bênçãos do Senhor, o povo de Deus experimentaria abundância em suas finanças e provisão. Com o tempo, eles se tornariam autossuficientes em vez de reconhecer que foi a bênção de Deus que causou sua abundância. Esse orgulho resultaria em sua queda e eles então colheriam as consequências de seu pecado, que se tornou pobreza mais cedo ou mais tarde. Então, quando eles tivessem necessidade novamente, humildemente retornariam a Deus por misericórdia e favor para que sua situação fosse restaurada. Deus sempre respondia graciosamente, os aceitava de volta, os abençoava novamente e todo o processo recomeçava. No geral,
Você raramente vê o povo de Deus tropeçando no pecado quando estava em necessidade desesperada. Sua necessidade os colocou em um lugar de constante dependência do Senhor. Assim, eles mantiveram seu foco nele e não se desviaram. Deus não quer que as bênçãos que Ele deseja derramar sobre nós nos destruam. Ele prefere esperar até que sejamos capazes de suportar o peso e a responsabilidade das bênçãos do que nos dar coisas boas prematuramente que acabam nos devastando no final. Mas Deus também é capaz de ungir uma pessoa com sabedoria, humildade e integridade para que ela possa levar as bênçãos do Senhor. A igreja aprenderá a pegar as bênçãos que Deus deseja derramar sobre ela. Ele está nos levando além da falta de caráter e do medo de sermos corrompidos pelo dinheiro. Ele está nos levando à plenitude de seu desejo, abundância. Ele está nos levando a um lugar onde estamos convencidos de seu desejo de nos abençoar, que na verdade ordenamos que Ele o faça. Eu te darei tesouros das trevas e as riquezas escondidas dos lugares secretos. Pede-me o que está por vir, ordena-me. Isaías capítulo 5, versículos 3 e 11, versão King James. Deus não nos quer com medo das bênçãos do Senhor. Em vez disso, Ele quer que reconheçamos o que o dinheiro pode fazer na terra para ordená-lo a respeito dele e recebê-lo com sabedoria. Administrar finanças de grande proporção é uma grande responsabilidade, mas faremos isso pelo Espírito dele. José administrou corretamente a riqueza que Deus confiou a ele, armazenando os grãos e alimentos de um reino inteiro. Ele não via a riqueza como um mal. Então, quando ela lhe foi dada, ele não foi motivado pelo medo, mas pela fé. José sabia que haveria uma fome de 7 anos. Então colocou a riqueza da nação nos lugares que Deus lhe disse para colocá-la. Ao fazer isso, as nações do mundo vieram a ele e foram sustentadas e guardadas da ruína total. Se uma pessoa quisesse, poderia atribuir a salvação do mundo inteiro a José, simplesmente porque ele recebeu a riqueza e administrou com sabedoria, não escancarando-a por medo, mas como uma bênção. Uma visão superior. Você já sonhou em sustentar não apenas só a sua família, mas cidades inteiras? Você já sonhou em pagar a dívida de países inteiros em um dia, para que possam começar a viver, construir e prosperar novamente? Vamos ajustar nossos rumos, mirar mais alto e antecipar grandes coisas do céu relacionadas às finanças. Você está prestes a ler algo que exige muita fé para entender, mas você chegou até aqui neste livro. Então, isso deve ser tão palatável quanto qualquer outra coisa lançada em você até agora. Isaías 61 é uma porção fabulosa das Escrituras, até mesmo citada por Jesus para tipificar a natureza de seu ministério. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Frequentemente, citamos partes deste capítulo na igreja, intrigados por sua maravilha e direção, mas infelizmente geralmente não citamos o capítulo inteiro. Ao fazer isso, perdemos uma das promessas mais incríveis de todas as Escrituras. No versículo 6, Isaías destaca que haverá um tempo em que o povo de Deus se tornará um sacerdócio real. Esse tempo é agora. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Ele então diz algo incrível, quase além da compreensão. E vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, serão chamados ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão da riqueza das nações e nas suas riquezas se gloriarão. Você pode ter perdido. Isaías nos dá a promessa de que a riqueza das nações está à nossa disposição. A riqueza das nações não é pouca coisa. Vamos colocar isso em perspectiva. Só a América tem trilhões de dólares. Isso deve nos dar uma ideia de qual é a riqueza das nações quando um país vale trilhões de dólares. A declaração de Deus por meio de Isaías não tem a ver com um país, mas é plural. As riquezas das nações. A riqueza das nações é muito dinheiro. O que isto significa?
significa que você tem a aprovação do céu para pegar toda a riqueza da nação, somar e depositar em sua conta bancária. Isso é o quanto Deus deseja, até mesmo promete, dar a você se você seguir as palavras dele. Pense, todo o ouro da Europa, todos os diamantes da África, todas as cédulas escondidas nas contas bancárias da Suíça, todas as finanças colhidas todos os dias dos países do Oriente Médio por causa do petróleo, tudo isso é seu. Você não pode me chamar de louco por trazer isso à sua atenção. Deus disse isto. Acabei de encontrar na Bíblia. Se você questiona este versículo, então olhe para Isaías capítulo 60, versículo 11, porque diz a mesma coisa. Homens que entenderam apenas uma fração da revelação nesses versículos construíram cidades, mudaram o país e até se tornaram reis sobre nações. Uma maneira diferente. Normalmente, a igreja tem sido financiada por ela mesma, aqueles que compõem o corpo de Cristo. Isso não é um erro, mas a Bíblia apresenta uma maneira melhor de ganhar riqueza com o propósito de expandir o reino, recebendo dinheiro de pessoas de fora da igreja. Há muitos versículos na Bíblia que apoiam a ideia de não ganhar riquezas do corpo de Cristo, mas daqueles que não conhecem a Cristo. Alguns são: a riqueza do pecador é guardada para os justos. Provérbios capítulo 13, versículo 22. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Isaías capítulo 45, versículo 3. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Isaías capítulo 61, versículo 6. Porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. Isaías 60, versículo 5, parte B. Israel levou prata e ouro quando saiu do Egito. Eles eram ladrões santos que saquearam as riquezas do mundo para que pudessem cumprir a comissão que Deus tinha em suas vidas. Deus está bem com você tomando dos pagãos para que o reino dele se estenda até os confins da terra. Você tem que entender, não é que não queremos que os outros prosperem, mas que queremos que o dinheiro vá para as coisas certas do mundo em vez das coisas erradas. Dinheiro é poder, portanto, devemos ser ardentes em alcançá-lo para que ele vá aos órfãos, viúvas, cruzadas em massa, dívidas do país e ministérios ungidos, em vez das coisas que os incrédulos podem gastar dinheiro, como pornografia. 10 a 15 bilhões de dólares por ano nessa indústria. Nota do autor. Acredita-se que Hollywood faça cerca de 10 bilhões de dólares por ano. Portanto, acredita-se que a pornografia faça muito mais dinheiro nos Estados Unidos do que Hollywood anualmente. Não é que não queremos que os incrédulos floresçam e sejam abençoados, é que não queremos poder, dinheiro, investido em arenas ímpias da vida. O incrédulo não é o problema. Dinheiro investido em aspectos malignos da vida é que é. É por isso que somos chamados a pegar o dinheiro do mundo, não com força ou manipulação, mas recebendo-o quando o Senhor o entrega a nós. Se vamos andar em riqueza abundante, devemos mergulhar na conta bancária do mundo. Caso contrário, estamos apenas transferindo dinheiro de um lugar para outro no reino. Deus quer que olhemos para as finanças de uma visão global. O dinheiro precisa estar nas mãos da igreja do mundo inteiro, incluindo todos os fluxos. O exemplo de Paulo. O paradigma de conseguir dinheiro para financiar o evangelho, principalmente do mundo, ao invés da igreja, não é um conceito novo. O apóstolo Paulo carregava esse entendimento ele mesmo. Ele era um fabricante de tendas que desviava o dinheiro ilimitado das massas. A construção de tendas de Paulo não era apenas um meio de apoio financeiro, mas um canal através do qual ele tirou o poder do mundo e o trouxe ao reino do reino de Deus para que pudesse ser administrado corretamente. Paulo percebeu que suas necessidades poderiam ser supridas pelo mundo ou pela igreja.
ele não queria tirar o poder, dinheiro, que as igrejas que visitava tinham. Então ele trabalhou como fabricante de tendas. Não que Paulo não tivesse disposto a receber sua hospitalidade e presentes, mas sim que Paulo queria contribuir para o poder que as igrejas tinham em vez de tirar delas. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não vivermos às custas de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de dia e de noite, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 8. Paulo era um pai espiritual para as igrejas que visitava. Ele entendeu que o trabalho de um pai é dar e não receber. Seria tolice esperar que meu filho me pague quando eu lhe ensinar algo, ou que eu dependa dele para minha estabilidade financeira. Isso não quer dizer que um pai não receberá um presente dado a ele por um filho que tem a honra de dar, mas que ele não depende de tais ofertas. Pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro para vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14. Imagine ministros com um coração de pai que vêm e falam em uma região, e ao invés de apenas falar ou orar pela quebra de dívidas, eles realmente pagam as dívidas. Deus está procurando por ministros que não tirem de seus filhos, mas que deem a eles e em mais níveis do que apenas espiritualmente. Isso começará a acontecer à medida que a igreja entrar na riqueza das nações, porque os ministros terão quantias incríveis de dinheiro, capazes e confiáveis para distribuí-lo como o Senhor conduz, como os apóstolos fizeram em Atos capítulo 4, versículo 34. Carlos Slim, o homem mais rico do mundo, segundo a Forbes em 2010, disse certa vez: a riqueza deve ser vista como uma responsabilidade, não como um privilégio. A responsabilidade é criar mais riqueza. É como ter um pomar. Você tem que dar os frutos, mas não as árvores. Nota do tradutor. Hoje, o homem mais rico do mundo é Elon Musk, CEO da Tesla Motors e fundador de diversas companhias como a SpaceX, empresa de foguetes espaciais, SolarCity, empresa de baterias e painéis de energia solar, entre outras. Opa, e aí, tá gostando do vídeo? Que bênção! Fico feliz por isso. Então, esse é um trabalho independente que eu realizo por aqui. E existem muitos excelentes materiais que ainda não estão disponíveis em português, que não foram traduzidos nem mesmo por editoras de livros. E o meu objetivo é pegar cada um deles e traduzir justamente para edificar o corpo de Cristo. Mas nem sempre eu encontro esses materiais de forma gratuita. Muitas vezes eu tenho que comprar para poder traduzir. E aí é que entra a sua parte nesse papel. Essa obra eu realizo praticamente sozinho. Aqui somos eu e o Espírito Santo. Então, é por isso que é muito importante a sua contribuição nesse trabalho. Através da sua contribuição, eu posso investir em recursos para o canal, como equipamentos e até mesmo esses materiais. Sejam materiais do pastor Chris, Charles Capps, Kenneth Hagin e muitos outros homens de Deus que receberam grandes revelações, mas infelizmente ainda não está disponível em português. Como, por exemplo, Andrew Wommack, que está vindo por aí no canal. Então, a chave Pix é essa que está aparecendo aí na sua tela. Você semear nessa obra significa que você também está semeando no reino e contribuindo para que o reino de Deus se espalhe, não só no Brasil, mas também em outros países de língua portuguesa, como Portugal, Moçambique e Angola. Então, contribua com o que você puder. Fique à vontade para contribuir, porque assim nós poderemos fazer muito mais pelo reino
e espalhar a verdade da palavra. Cada pessoa que enviar a sua contribuição, geralmente o nome dela aparece junto com o Pix. Então, eu também estarei orando especificamente por cada pessoa que ajudar como um mantenedor dessa obra. E caso você esteja fora do país e não haja Pix no país onde você mora, você pode fazer uma transferência através do PayPal. O e-mail do PayPal está aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Fica na paz, conto com você e agora continue com o restante do vídeo. E lembre-se de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar com mais alguém que você conhece e que sabe que precisa ouvir essa mensagem. Cristo era rico? Jesus não era pobre, apesar do que as pessoas pensam. Jesus disse: "Os pobres estarão sempre convosco." E ele não estava se referindo a si mesmo. No entanto, Jesus tinha muito dinheiro. As Escrituras não parecem nos dar essa imagem, mas a pobreza não é determinada por um número em uma conta bancária. É uma mentalidade que é provocada por um espírito. Ser rico não é o ponto, ter abundância suficiente é que é. Embora Jesus provavelmente não tivesse milhões de moedas de ouro escondidas, o tinha. Ele sempre tinha o que precisava e um pouco mais. Certa vez, Jesus e seus discípulos precisavam pagar os impostos. Então Jesus simplesmente ordenou que a terra desse um pouco de seu ouro. Como consequência, um peixe trouxe a ele em sua boca. Eu sei que estou tomando a liberdade de contar o relato bíblico dessa história, mas o ponto é que nunca testemunhamos Jesus em estado de pobreza. Ele sempre tinha o que precisava e até tinha abundância. Certa vez, Jesus e seus discípulos precisavam de pão. Então ele multiplicou a tal ponto que havia mais depois de alimentar 5.000 do que quando eles começaram. Sempre há o suficiente e ainda mais do que o suficiente com Deus. Há abundância. Abundância significa demais. Significa que Deus ultrapassou e Deus ama superar nossa necessidade e nos revelar sua capacidade de nos dar mais do que o suficiente. Ele quer quebrar nosso pensamento de pobreza, nos dando demais. Abundância é a atitude do Pai. Provisão sobrenatural. Jesus retratou uma maneira ainda melhor do que o Pai no que diz respeito à obtenção de provisão, sobrenaturalmente. Jesus sabia que seu Pai era o dono de tudo no mundo. Qualquer coisa que Jesus precisasse, simplesmente reivindicaria e era dele. Deus ainda está no negócio de prover sobrenaturalmente para seus filhos. Ele não faz isso porque fomos bons meninos e meninas, mas porque somos seus filhos e Ele nos ama. Tudo que é dele é nosso. Ele não é como o Papai Noel, pensando nossos bons atos contra nossos erros para ver se nos qualificamos para ganhar um presente em nossa meia ou um pedaço de carvão. Ele gosta de nos dar porque gosta de nos dar. A provisão sobrenatural é maravilhosa porque vem no espírito oposto de uma mentalidade de desempenho. Você não pode dizer que ganhou ou trabalhou por um diamante no valor de $20.000 que você encontrou em um culto na igreja. A provisão sobrenatural afasta o orgulho que vem de nossa capacidade de prover para nós mesmos e nos humilha pela graça. Encontramos-nos dependentes de Deus. Os milagres são da mesma natureza. Você sabe que não foi você que fez a impossibilidade se curvar. Está se tornando cada vez mais comum que diamantes e pedras preciosas apareçam em reuniões de oração e adoração. O pó de ouro é quase costumeiro em reuniões onde a glória de Deus cai sobre as pessoas. Assim como um noivo prepara e adorna sua noiva com joias e presentes gloriosos antes que eles se tornem uma só carne, Deus está fazendo chover presentes sobre sua noiva. É uma hora maravilhosa na história. Mas pó de ouro, pedras preciosas e diamantes são apenas o começo. Deus está observando seu povo para ver como ele responde a tais manifestações de glória
porque Ele quer liberar níveis maiores dela. Ele deseja liberar os tesouros das trevas e as riquezas ocultas dos lugares secretos. Isaías 45, versículo 3. Se começarmos a pensar que fizemos algo certo para ganhar suas bênçãos, ou administrar erroneamente as finanças e o louvor do homem que vem das manifestações de glória, ele esperará para liberar mais. Mas se mantivermos humildemente nosso foco em Jesus, ele poderá continuar a derramar níveis maiores de glória. Ele não quer nos destruir com a bênção. Barras de ouro começarão a aparecer quando menos esperarmos. Os anjos podem até deixar os bilhetes da loteria premiados. Por que não? Você não estaria jogando. Deus teria comprado o bilhete. Conheço um jovem casal que, em pouco tempo, encontrou mais de 20 diamantes em seu apartamento. É isso mesmo. Os anjos estavam jogando essas pedras preciosas de tamanho significativo em toda a casa. O casal ficava em casa sem ir à escola, adorava ao Senhor e depois vasculhava seu apartamento para encontrar novos diamantes quase todos os dias. Tornou-se um fato tão conhecido na igreja que frequentavam que o casal abriu suas portas para quem quisesse vir procurar diamantes em sua casa. Eles tinham a regra de que se você o encontrasse, você o guardava. As pessoas estavam constantemente andando pela casa e procurando no tapete, nas gavetas e nos sofás um novo diamante. Muitas pessoas encontraram diamantes do céu nesta casa e o entusiasmo e o louvor a Deus aumentaram em sua igreja. Imagine orar e adorar em seu carro quando você de repente percebe que seu carro está arrastando uma parte de baixo no asfalto da estrada. Você encosta para ver o que quebrou em seu veículo. Ao sair do carro, você não vê nada de errado, exceto o fato de que agora você está dirigindo um veículo que parece mais um carro de gangster baixo do que seu motorista diário. De alguma forma, seu carro está baixo na rua, como se um elefante invisível tivesse acabado de escolher seu carro para o assento. Você olha para os amortecedores e molas e não consegue encontrar o problema. Intrigado, você abre a parte de trás do seu carro para procurar algumas ferramentas para que você possa levantar o carro do chão para ver melhor por baixo. Ao abrir a parte de trás do carro, você fica cego quando o sol reflete em algo metálico na parte de trás do carro. À medida que seus olhos se ajustam, você percebe que, de alguma forma, no meio do caminho para o trabalho, 50 barras de ouro se materializaram no porta-malas do seu carro. Desnecessário dizer, você dedica suas 2 semanas e passa o resto de sua vida viajando pelo mundo, fazendo ministério e dando a outros que estão fazendo o trabalho do Evangelho. Isso pode acontecer com você. Quando isso acontecer, venda os bens e financie o reino. Não tranque o ouro e os diamantes para que você possa tirá-los de vez em quando para vê-los com os amigos. Troque-os e dê. Cave o mais rápido que você conseguir. Armazene uma herança para seus filhos. Faça cruzadas na África e na Índia. Construa orfanatos em todo o mundo e doe aos ministérios que te alimentam e leve sua esposa ao encontro quente toda semana. Gaste bem. Tenho visto esses diamantes guardados, ao invés de serem usados para trazer mais almas à revelação de Cristo. Os itens materiais não são maus, mas as almas são mais valiosas do que qualquer item material no mundo inteiro. Então, gaste dinheiro de uma maneira que faça Jesus sorrir. Ele quer que usemos o dinheiro para transformar o mundo em um lugar que reflita a semelhança do céu. Generosidade radical. Dar é um privilégio maravilhoso que temos como cristãos. Ao contrário de outras religiões, o povo de Deus não é obrigado a dar a obra dele, mas sim porque eles realmente querem. É uma alegria contribuir para o que o povo de Deus está fazendo na terra. Você dá porque alguém além de Deus está te dizendo para fazer isso ou porque você realmente quer? À medida que damos, somos achados por Deus como mordomos fiéis. À medida que ofertamos, algo se abre nos reinos celestiais e as finanças caem sobre nós,
porque podemos receber mais. Ele nos dá para que possamos dar. Fazer isso é uma alegria. Mas, para que doar se torne uma alegria, você precisa saber que tem a opção de fazê-lo ou não. Você precisa saber que não precisa dar ao reino para ser abençoado. Deus te abençoará, mesmo que você não dê porque você é filho dele. Que fique claro, não dar à igreja não resultará em sua vida sendo amaldiçoada. Repito, não dar à igreja, não ofertar na igreja, não resultará em sua vida sendo amaldiçoada. Essa mentira existe há séculos e é uma mentira que a igreja usou para controlar as pessoas que entram dentro de seus muros semana após semana. Martinho Lutero notou isso em seus dias. Em vez de a igreja tirar as pessoas da pobreza, ela acrescentou a ela, tirando o pouco dinheiro que as pessoas tinham. Lutero ficou furioso com isso e foi um dos principais aspectos do compromisso na Igreja Católica que motivou Lutero a realizar a reforma. Assim, como nos dias de Lutero, os versículos são retirados da Bíblia hoje que instilam medo nos ouvintes para que eles deem. Infelizmente, esse tipo de colheita, entre aspas, funciona muito bem, pois arrecada dinheiro. No entanto, Deus está levantando um povo que dá extravagantemente, não porque são manipulados ou intimados, mas porque querem que o domínio do rei aumente. Eles dão porque amam a Jesus. É preciso dizer que a quantia que damos ao Senhor não é a principal preocupação dele quando se trata de dar. A generosidade parece diferente para cada pessoa, e nossa capacidade de dar generosamente reflete o estado do nosso coração. A viúva com 2 moedas de cobre nos ensinou que alguém pode dar pouco e foi lindo para Jesus porque seu coração era generosamente radical. A viúva deu pouco porque tinha pouco. Se ela tivesse possuído muito, ela teria dado muito. A faceta do reino que atrai a Deus é o coração cheio de generosidade extravagante. O que Deus quer é o nosso coração. Dar é uma vara de medição prática para o estado do nosso coração. Sabemos que algo está errado por dentro quando o Espírito nos leva a dar e hesitamos. Dar é o aspecto tangível de entregar o poder que temos em nossa vida a Deus e aos outros. Deus está moldando seu povo em uma companhia de doadores. Ele não pode dar ao corpo de Cristo o que ele deseja dar a eles até que o retirem o mais rápido possível. Mas é exatamente isso que a igreja está se tornando. A mentalidade do dízimo. Você sabia que o Novo Testamento nunca fala sobre a nossa necessidade de dar 10% de nossa renda? O dízimo é derivado de um pensamento estereotipado do Antigo Testamento. Na verdade, se você quer uma fórmula para viver de quanto deve dar, Jesus exortou as pessoas a dar tudo. A mentalidade do dízimo, embora regulasse a doação das pessoas no Antigo Testamento, cria um problema no pensamento dos cristãos da Nova Aliança. O dízimo gera um pensamento de que 10% da renda de uma pessoa é do Senhor, mas o restante de sua renda, 90%, é dela para gastar como quiser. Este é um padrão de pensamento problemático porque Jesus enfatizou o imperativo da mordomia. Tudo o que Deus nos dá precisa ser administrado com sabedoria, não apenas 10% de nossa renda. Se sentirmos que somos obrigados a dar apenas 10% de nossa renda e o restante de nossa renda pode ser gasto da maneira que quisermos, a maior parte da riqueza da igreja não será gasta de maneira que, em última análise, beneficie o reino de alguma forma, mas em si mesmo. Para uma pessoa com o paradigma do dízimo, os itens materiais, embora não sejam errados, começam a ter precedência sobre a expansão do reino do céu na terra. Você pode estar se perguntando: então, se não somos obrigados a dar 10%, como sabemos quanto devemos dar? A resposta é se tornar um povo que dá quando o Senhor fala, em vez de ser um povo que segue uma fórmula vencida. Com nossos ouvidos abertos à voz do céu, liberamos o poder que temos, o dinheiro, aos lugares que Ele nos diz para semear. Tenha certeza de que Ele desafiará e aumentará nossa fé
através das quantias que Ele nos diz para dar. Se dar não é um sacrifício em qualquer grau, você provavelmente não está ouvindo o Senhor em plenitude. Quando Ele falar, isso trará paz, mas pode desafiar sua fé porque é um número muito grande. Se você tem um cônjuge, peça separadamente ao Senhor quanto você deve dar. Você ficará surpreso com a frequência com que ambos obterão o mesmo número. Minha esposa e eu gostamos de doar por muitas razões, mas uma delas é porque ambos pediremos ao Senhor quanto dar separadamente e geralmente recebemos o mesmo número. Se ouvimos uma quantidade diferente, damos o maior número, confiando que Ele cuidará de nós, e Ele sempre cuida. Além disso, lembre-se de que a Bíblia nunca diz que devemos dar à nossa igreja local. Dê aos lugares que você é alimentado. Você os conhecerá por seus frutos, então dê onde há frutos. Se for a sua igreja, dê, e dê de forma extravagante, sim, generosa. Mas se você for alimentado em algum lugar, além de sua igreja, dê lá. Como o restante do ministério quíntuplo, Efésios 4:11, será sustentado se a maior parte das doações que as pessoas fazem for para a igreja local, que representa 1/5 do quíntuplo, o pastor. Os profetas, apóstolos, mestres e evangelistas também precisam de suporte, e porque a maioria das igrejas não oferece cargos remunerados para esses ofícios, esses ministérios têm sido negligenciados e não são fortemente apoiados pelo corpo de Cristo. Deus paga bem. Deus é um Deus de promoção e crescimento. É deleite dele aumentar o que já temos. Se ser fiel com 10 minas resultou em 10 cidades, podemos deduzir que uma pequena porção de verdadeira fidelidade e mordomia vale muito mais para o Senhor. Ele gosta de dar extravagantemente para nós. Ele adora nos dar aumentos, bônus e promoções. Veja, você tem que entender que Deus vê seu trabalho para o reino e deseja te reembolsar por seu trabalho. Ele é um bom mestre e não paga barato. O que você pensa ser um simples ato de amor pode valer milhões ao céu. O céu não paga mal. Deus deseja pagar bem quando você chegar ao céu, mas também enquanto estiver na terra. O problema é que a maioria das pessoas não acessa o reino do reembolso enquanto está na terra. Lucas 10:7 diz que o trabalhador é digno de seu salário. Deus diz que merecemos riqueza, então profetize para a sua vida e exija isso. Assuma a autoridade sobre a riqueza do mundo e torne-a sua. Faça esta oração. Eu ordeno que a riqueza seja minha. A única pessoa que limitará as bênçãos que Deus deseja derramar em sua vida é você mesmo. Ele está pronto. Você pode receber? Você não precisa orar ou adorar mais para obter riqueza. Você não pode trabalhar sozinho nisso. Você não pode realizar-se espiritualmente em riqueza, porque Deus já quer dar a você e te fez promessas na Bíblia sobre isso. É pela fé. Não guarde, deixe a bondade dele se tornar uma realidade e saiba que ele deseja te abençoar. Então apenas receba como um filho ou filha. Agora que você chegou aqui até o final, eu vou te revelar o presente. No final deste livro, existe um apêndice chamado Amado pelo Amor, uma revelação das afeições de Deus por sua noiva. Tyler D. Johnson, ele trata do amor de Deus pelo seu povo ou pela sua noiva e usa os versículos do livro de Cântico dos Cânticos que foi escrito por Salomão. Eu achei melhor que você mesmo pudesse ler e ter essa experiência. Então, eu deixei aqui no primeiro comentário fixado um link para você poder baixar gratuitamente o PDF com essa parte, esse apêndice do livro, e para que você possa aproveitar e ser abençoado, compartilhar com outras pessoas. Mas é muito importante que você leia com atenção, ok? Então tá aqui abaixo, é só clicar, você vai ser encaminhado para uma página do Google Drive e ali você vai poder baixar. Então fica na paz e até a próxima. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo
e ajude a espalhar essa mensagem.